Boa noite. Me chamo Marlos Rocha, tenho 42 anos e moro no interior do Rio Grande do Norte, em um pequeno município bastante conhecido por essas bandas. A história que contarei é sobre uma criatura do folclore brasileiro que todos pensam ser uma lenda, mas eu e meu pai fomos testemunhas de que esse ser é bastante real. E ao contrário do que é falado, ele não é apenas uma entidade brincalhona. Está mais para algo demoníaco e macabro. Eu e meu pai temos uma padaria e, como todo padeiro, acordamos na madrugada para assar os pães. Até aí não temos problemas, pois moramos em um lugar tranquilo. Só que de nossa casa até onde fica a padaria são uns 3 quilômetros. E nós vamos a pé mesmo. Por anos fizemos isso, sem qualquer preocupação. No caminho até a padaria, pegamos uma estrada de terra com poucas casas. Depois entramos em umas ruas até chegar onde fica a padaria, bem no centro comercial do município. Um dia eu estava fazendo uma caminhada e tinha umas máquinas fazendo uma nova estrada por dentro de uma mata. Eu fiquei bem interessado nesse projeto, pois o caminho que fazia com meu pai, nós dávamos uma volta gigante com algumas curvas até chegar lá. E com essa nova estrada seria apenas uma reta e chegaríamos na padaria bem mais rápido. Meses depois estava tudo limpo, mas a estrada ainda não estava liberada. Tinha bastante coisas a fazer ainda. Mas eu e meu pai, quando íamos na madrugada, começamos a ir por ela. E chegávamos bem mais rápido do que indo na estrada antiga. Era um lugar sem iluminação, com terra e mata ao lado. Mas mesmo assim, nós íamos. Era muito mais fácil e rápido para nós. Um dia, eu estava passando por essa estrada e vi um tipo de trabalho que algumas pessoas fazem como oferenda a entidades. Naquela época, eu não tinha respeito por essas coisas e, em minha ignorância, peguei umas pedras e comecei a jogar nas oferendas. Destruí tudo que tinha sido feito lá. Uma coisa que me chamou a atenção foi um pequeno boneco preto com um chapéu vermelho que estava dentro de uma garrafa de vidro. Eu peguei uma pedra e quebrei a garrafa, e o boneco joguei na mata e segui meu caminho. Porém, nem imaginava com o que estava mexendo. Naquela tarde, eu senti que tinha feito uma besteira, mexendo em coisas que não sabia o que eram. E contei a meu pai sobre as coisas que tinha destruído. Então ele me falou: "Você não deveria ter feito isso. Era para ter seguido seu caminho em paz, e em paz nós passaríamos pela estrada todas as noites. Vamos voltar a ir pela estrada de sempre. É mais demorado, mas não quero ter surpresas." Minha família sempre foi muito supersticiosa, menos eu. Eu nunca acreditei nessas coisas sobrenaturais e lendas, mas naquela madrugada, tudo mudaria. Eu acordei para ir trabalhar com meu pai, por volta de 3 da manhã, e saímos como sempre bem tranquilos. Só que naquela noite em especial, tinha uma ventania muito forte, que fazia as árvores balançarem seus galhos de lá para cá sem um minuto de paz. Meu pai saiu naquela noite com um pedaço de jucar, um pau muito usado como bengala por ser bastante resistente.
Eu até fiquei rindo por conta dele estar se precavendo contra algo que eu sinceramente até então não acreditava que encontraríamos. Quando chegamos na metade do trajeto, começamos a escutar um assobio alto que vinha junto com o vento. E um vulto passou bem na nossa frente, levantando as folhas pelo caminho. Nós paramos e meu pai falou: "Você viu isso?" "Sim", eu respondi. Ficamos parados, esperando o que aconteceria. E sem que eu esperasse, um torrão de barro se espatifou em minhas costas. Na hora eu virei e mais uma vez algo jogou outro torrão em mim. Comecei a correr com meu pai e algo nos seguia assobiando por dentro da mata, depois do cercado que tinha na estrada. Uns minutos depois, avistamos a casa de seu Danúbio, que é a primeira casa dessa estrada. Corremos até lá e começamos a gritar por ele, que logo abriu a porta, perguntando o que estava acontecendo. Nós entramos e fechamos a porta falando que algo estava nos perseguindo. Mal tínhamos achado que estávamos seguros, uma ventania, como nunca tinha visto igual, começou do nada, e as telhas pareciam que iriam voar com o vento. Nós não fazíamos ideia do que era aquilo tudo. Só quando o vento parou, vimos que algo estava do lado da casa rindo. Nessa hora, vimos que não era algo desse mundo, pois a risada daquilo não era humana. O seu Danúbio começou a perguntar o que nós tínhamos visto e o que tínhamos trazido até sua casa. Mas nós não sabíamos o que era. Então ele, com uma coragem que nunca tinha visto igual, abriu a janela lateral e falou: "Respeite meus convidados, espírito da mata, que eu respeito os seus. Amanhã terá uma oferenda em respeito a você." Ele falava como se soubesse o que estava ali. E foi quando vimos que depois do cercado tinha algo. Parecia um menino de pele escura, que nos olhava com um olhar de ódio. Meu corpo se arrepia inteiro até hoje só de lembrar. O seu Danúbio fechou a janela e um vento forte começou novamente, mas depois de alguns segundos parou. Foi então que ele nos olhou e disse: "Algum de vocês destruiu algo da entidade, e ela veio atrás de vocês para cobrar." Então eu falei o que tinha feito, e sobre a garrafa com o boneco que tinha quebrado. Então ele novamente falou: "Você não tem respeito com as coisas que não tem conhecimento? Você soltou um saci de garrafa, uma entidade das mais malignas que existem. Quem prendeu ele lá sabia o que estava fazendo, diferente de você que o soltou. Agora vão ter que fazer uma oferenda para acalmar o espírito." Eu perguntei como ele sabia dessas coisas e ele falou: "Minha família é descendente de escravos, e o conhecimento é passado de pai para filho através dos anos. O respeito às matas e aos animais é uma das primeiras coisas que aprendemos." Não abrimos a padaria naquele dia. Fomos com o Sr. Danúbio comprar algumas coisas para oferecer à entidade. Compramos o que ele falou e deixamos no mesmo lugar onde eu tinha quebrado as oferendas no dia anterior. Então seu Danúbio falou: "Podem vir trabalhar tranquilos, pois a entidade não vai mais incomodar vocês."
Desde então, eu nunca mais faltei com respeito a qualquer religião, crença ou qualquer coisa que eu não tenha conhecimento. Naquela noite, nós fomos perseguidos por um saci, que até então era apenas uma lenda para mim. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu também diria que era apenas lenda, mas eu vi. Meu pai também. Aquele menino de pele negra nos olhando na mata. Nem imagino o que teria acontecido caso não tivesse chegado até a casa do seu Danúbio. Mas graças a Deus ele estava lá e sabia o que fazer. Respeitem as matas, os animais, as florestas e principalmente respeitem as religiões, crenças e costumes dos mais velhos. Pois por minha ignorância, quase que não estou aqui para contar a história. Boa noite.